História 1. Na tranquila cidade de Saint-Jude, erguia-se um cemitério centenário conhecido como Cemitério Evergreen. Suas lápides antigas e mausoléus majestosos eram testemunhas silenciosas do passar das eras. Era um lugar onde a história da cidade repousava em paz, mas também escondia segredos sombrios sob suas profundas raízes. Uma tarde de outono, Isabella, uma jovem historiadora que cresceu na cidade, decidiu explorar o cemitério Evergreen em busca de histórias ocultas. Seu amor por história levou a um interesse obsessivo pela vida dos antigos residentes de Saint-Jude, e ela acreditava que o cemitério poderia revelar segredos esquecidos. Isabella caminhou pelos caminhos de paralelepípedos, estudando as lápides desgastadas pelo tempo. Ao passar por uma sepultura em particular, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a lápide de Margaret O'Hara, uma jovem que havia morrido em um incêndio misterioso no século XIX. Dizia-se que seu espírito assombrava a cidade, e Isabella sempre ficará fascinada por sua história. Conforme o sol se punha e a escuridão envolvia o cemitério, Isabella continuou sua busca. Passou por muitos nomes e histórias, até que uma sepultura em ruínas chamou sua atenção. A lápide pertencia a um homem chamado Ezekiel Blackwood, um nome que nunca encontrara em seus estudos anteriores. A lápide estava coberta de líquen, quase legível, mas o que a intrigou foi o símbolo esculpido no mármore. Parecia uma árvore retorcida e escura com raízes profundas. Isabella fez um esboço do símbolo em seu caderno, determinada a desvendar seu significado. A noite caiu rapidamente, e uma densa neblina começou a se formar no cemitério. Isabella sentiu-se inquieta, como se estivesse sendo observada. Decidiu retornar à entrada do cemitério, mas, ao fazê-lo, percebeu que estava cercada por uma densa cortina de névoa. Perdeu completamente o sentido de direção e se viu em um local desconhecido do cemitério. O silêncio da noite foi quebrado por uma voz sussurrante que ecoava entre as lápides. Era como um lamento suave, uma oração sussurrada pelas sombras. Isabella sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo e chamou pelo nome de Ezekiel Blackwood. Não havia resposta. Enquanto continuava a caminhar, seus olhos foram atraídos para uma sepultura. Lá, em letras sinistras, estava escrito Ezekiel Blackwood, o guardião das raízes. As palavras enviaram calafrios pela espinha de Isabella. Ela olhou novamente para o símbolo que havia desenhado em seu caderno, percebendo que era a representação da árvore retorcida nas raízes. A voz sussurrante aumentou de volume, e Isabella sentiu-se cercada por uma presença invisível. Ela perguntou mais uma vez, e Ezekiel, o que você quer? Uma resposta ecoou na escuridão, uma voz que parecia vir de outro mundo. Vida e ressurreição e libertação. Foi então que a terra sob seus pés começou a tremer. Sepulturas se abriram, e sombras escuras emergiram, deslizando em direção a Isabella. Seus olhos agora estavam fixos em um mausoléu antigo, e as portas se abriram, revelando a escuridão dentro. Um vulto saiu de dentro do mausoléu. Era uma figura sombria e enigmática, com roupas antigas e um rosto pálido e sem expressão. Era Ezekiel Blackwood, o guardião das raízes. A figura estendeu a mão esquelética em direção a Isabella, e ela sentiu um frio extremo tocar sua pele. Seu corpo inteiro tremeu enquanto a figura sussurrava em seu ouvido, você é o último elo, o único que pode libertar a vida que foi perdida. Isabella cambaleou para trás, aterrorizada. Eu não entendo. Ezekiel apontou para a sepultura que ele havia emergido. Você deve trazê-la de volta. A última raiz de nosso poder está quebrada. Resta apenas um. Isabella olhou para a sepultura, compreendendo a verdade. Ezekiel estava se referindo a Margaret O'Hara, a jovem que morrera no incêndio e que agora era parte do pesadelo sobrenatural de Saint-Jude. Ela assentiu, sabendo que não tinha escolha. Ela estava ligada a esse lugar, a essa maldição, e a única maneira de escapar era cumprir o desejo de Ezekiel.
Com a ajuda do guardião das raízes, ela começou a cavar a sepultura de Margaret. Enquanto a terra se abria, Isabela sentiu o frio da morte a envolver. A cripta revelou-se e Margaret estava deitada em seu túmulo, seus olhos abertos e vazios. Ezequiel sussurrou palavras antigas, e a vida começou a retornar ao corpo dela. Aos poucos, o pesadelo começou a se desfazer, a névoa se dissipando e as sombras recuando. Ezequiel olhou para Isabela com gratidão e, em seguida, desapareceu nas profundezas do cemitério. Isabela saiu do cemitério Evergreen, com as palavras de Ezequiel ecoando em sua mente. A vida que estava perdida havia sido restaurada, mas a história do cemitério continuaria a assombrá-la. St. Jude mantinha segredos sombrios sob sua superfície tranquila, e Isabela agora era uma guardiã das raízes, ligada ao cemitério Evergreen para sempre. Se estiver gostando, se inscreva-se no canal. Dito isto, voltamos ao vídeo. História 2. O sol se punha sobre o cemitério da pequena cidade de Stein. Com suas lápides antigas e árvores retorcidas, o local emanava uma atmosfera pesada de mistério e tristeza. A cidade havia sido atormentada por uma série de mortes inexplicáveis nos últimos meses, e a população estava em pânico. Sarah, uma detetive obstinada com um histórico de solucionar casos complexos, fora designada para investigar essas mortes. Era uma noite de lua cheia, e Sarah havia decidido que estava na hora de desvendar o que acontecia no cemitério à noite. Através de um informante anônimo, ela soube que estranhos rituais estavam ocorrendo nas profundezas do cemitério durante as horas escuras. Vestida com roupas escuras e uma lanterna, ela se infiltrou no local, determinada a descobrir a verdade. Sarah caminhou com cuidado pelos caminhos de terra batida, sentindo o ar ficar mais frio a cada passo. Em meio à escuridão, ela viu uma estranha figura vestida com um manto negro. Era o líder do culto, um homem chamado Malachi, que havia convencido os seguidores de que ele podia trazer os mortos de volta à vida. O culto se reunia em torno de uma sepultura recente, e Sarah observou horrorizada enquanto Malachi recitava palavras antigas e sombrias. Um vento gélido cortou o ar, e uma névoa densa começou a se formar ao redor da sepultura. Sarah continuou a observar, sua lanterna mal iluminando a cena. Do interior da sepultura, algo começou a emergir. Era uma figura pálida e desfigurada, um cadáver reanimado. Os seguidores do culto começaram a entoar cânticos obscuros, e a figura morta-viva ergueu-se da sepultura. A detetive estava prestes a fazer sua jogada quando, de repente, o cadáver lançou um olhar vazio na direção dela. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha e se escondeu atrás de uma lápide. Os olhos mortos do cadáver pareciam vê-la, embora não houvesse lógica nisso. O culto prosseguiu com seu ritual, enquanto Sarah tentava entender o que estava acontecendo. Ela nunca acreditara em coisas sobrenaturais, mas o que estava testemunhando não tinha explicação racional. O cadáver caminhou cambaleante em direção aos seguidores do culto, que o saudaram com devoção. Ele não emitia nenhum som e parecia agir de acordo com os comandos de Malachi. Os seguidores eram fanáticos e não hesitavam em sacrificar animais para obter o que desejavam. Com seu coração batendo descontroladamente, Sarah percebeu que precisava de provas para expor o culto à luz do dia. Usando seu telefone, ela capturou imagens e gravou vídeos, esperando que fosse suficiente para incriminá-los. No entanto, sua presença não passou despercebida por muito tempo. Quando um dos seguidores avistou sua lanterna, eles apontaram e a descobriram escondida. O culto se lançou em sua direção com uma determinação que beirava a loucura. Sarah disparou pela escuridão do cemitério, com os cultistas seguindo-a de perto. Ela correu entre as lápides, sem rumo, enquanto a névoa espessa engolia o ambiente. Seu coração batia freneticamente enquanto ela tentava encontrar uma saída, mas o cemitério parecia ter se transformado em um labirinto sombrio. Finalmente, após uma corrida desesperada, ela conseguiu escapar do cemitério. Os cultistas pararam na fronteira do cemitério, relutantes em seguir adiante.
Sarah voltou para a delegacia, onde entregou as provas de suas descobertas perturbadoras. As autoridades realizaram uma operação no cemitério, mas o culto havia desaparecido. No entanto, as provas que Sarah havia coletado eram mais do que suficientes para condenar Malachi e seus seguidores na justiça. O cemitério de Stein nunca mais foi o mesmo. As lendas urbanas sobre o culto que tentava ressuscitar os mortos persistiram na cidade, mas pelo menos a escuridão que o envolvia havia sido dissipada. Sarah continuou a investigar casos sombrios, mas aquele encontro no cemitério de Stein sempre a assombraria, lembrando-a de que o mundo estava cheio de mistérios e horrores inimagináveis. Obrigado por ter assistido. Deixa o like se gostou e até a próxima.